Bom dia, gente. Tudo bem? Vocês estão bem? Sim. Felizes? Sim. Gratos? Sim. Amém. Que bom. Estou muito feliz também. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abre comigo Mateus capítulo 7. Hoje a gente vai ver o que Jesus está falando aí do versículo 7 até o versículo 12. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Sim. Sentindo que a minha voz está um pouquinho presa, mano. Não sei se sou eu que estou rouco, né? Pode ser, né? Vocês acharam? Sim. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz vigia. Eu ouvi um vigia aí, filho. Vamos lá? O texto está aqui na tela. Então Jesus diz o seguinte, a partir do verso 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Amém? Primeiro achar aqui. Então, Jesus está caminhando para o trecho final do Sermão do Monte. E a partir daqui ele vai começar a dar algumas diretrizes de como uma pessoa deve viver em face de tudo aquilo que já ouviu Jesus falando. E eu queria começar pelo final, para ver se a gente consegue entender de fato por que Jesus está falando isso. No versículo 12, Jesus diz assim: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Esse trecho aqui, ele retrata uma expressão que a gente poderia definir, ou que é definido como regra de ouro. Alguns vão tratar ela como uma lei áurea. E a regra de ouro, ela resume justamente o espírito da lei e dos profetas. E isso indica que a ética cristã, ela se baseia também na empatia e no amor ao próximo. Mas o curioso é que Jesus ele usa essa regra de ouro, que era uma máxima na época, de uma maneira inversa. Porque a regra de ouro era basicamente assim: o que você não quer que os outros te façam, então você também não faz aos outros. Era basicamente assim: você não quer que uma pessoa pise no seu pé, então você não pisa no pé da pessoa. Só que isso sempre deixava as pessoas numa atitude muito passiva, vamos dizer assim. E aí Jesus ele faz o quê? Ele pega essa regra de ouro e ele altera ela para uma forma positiva, dizendo que aquilo que você quer que as pessoas façam, faça você por elas. E isso tira os ouvintes de uma postura passiva e nos coloca numa postura ativa, de exercer aquilo que o Senhor já ensinou durante todo o seu Sermão do Monte. E Jesus está apresentando essa moralidade e ela não é diferente do que é apresentado no Antigo Testamento. Só que ela é vista agora de uma maneira plena na pessoa do próprio Jesus. Porque ele é o próprio legislador e o perfeito cumpridor da lei. Então, assim como ele exerce todas essas características do Sermão do Monte, ele mostra para os seus discípulos que nós também podemos fazer. Nós também podemos amar o nosso próximo. Nós também podemos ser generosos. Nós também podemos e devemos julgar a nossa própria vida antes de julgar o nosso irmão. Então Jesus está falando assim, tudo aquilo que eu falei, agora é hora de colocar em prática. Não só evitem de fazer algumas coisas, mas pelo contrário, sejam ativos. Façam aquilo que vocês querem que as pessoas façam por vocês. Sejam misericordiosos, sejam caridosos, sejam generosos,
sejam bondosos. Tudo aquilo que a gente quer que os outros façam, Jesus está falando assim, faça você também. Não só fique esperando no seu lugar que alguém faça alguma coisa para você, mas vai você e faz pelo teu próximo. Amém? O teólogo William Barclay, ele vai dizer que é perfeitamente possível para um homem do mundo observar a forma negativa da regra de ouro. Ele poderia, sem muita dificuldade, disciplinar a sua vida de modo que não faria aos outros o que não desejasse que fizessem a ele. Mas o único homem que pode começar a satisfazer a forma positiva da regra de ouro é o homem que tem o amor de Cristo no seu coração. Ele tentará perdoar como gostaria de ser perdoado, ajudar como gostaria de ser ajudado, compreender como gostaria de ser compreendido. Ele nunca buscará evitar fazer coisas, ele sempre procurará coisas para fazer. Acho que isso dá uma boa ideia, um bom vislumbre para a gente do que Jesus está falando. E como eu falei, essa regra ela também era chamada de lei áurea. E talvez quando a gente escuta falar de lei áurea, a gente lembra da nossa própria história, né? Da abolição dos escravos, lá em 13 de maio de 1888, assinada pela princesa Isabel de Bragança e muitos outros nomes que ela tinha. E acho que era o segundo maior nome da história do Brasil, né? Só perdia para um antepassado. Só que, quando ela assina essa lei, e ela termina com a abolição da escravatura no Brasil, os escravos libertos, embora libertos, eles não tinham nada. Eles não tinham casa, eles não tinham terreno, eles não tinham emprego, eles não tinham salário. Então a gente vê que a libertação dos escravos, a lei áurea, instituída no Brasil, ela é uma liberdade, mas sem capacitação. Mas quando Jesus está falando o que ele está falando aqui, ele vai dizer que nós somos livres nele, e nós somos livres em Jesus, amém? Só que ele não nos liberta e nos deixa aleatoriamente vagando. Ele nos liberta e nos capacita. Porque exercer todo o estilo de vida do Sermão do Monte, a gente poderia dizer que é impossível se o Espírito do Senhor não está sobre uma pessoa. Porque humanamente a gente não vai amar quem nos ofende. Humanamente nós não queremos ser generosos. Humanamente nós não somos pacientes nem misericordiosos. Mas o Espírito de Deus em nós nos impulsiona a viver a vida do estilo do Sermão do Monte. E é aí que a gente vai para o verso 7, lá para o início. Mas antes eu queria falar 2 pontos aqui. O primeiro é o que o texto não está falando. Jesus está falando sobre oração, sobre uma oração persistente, insistente, da gente não desistir. Só que o texto e Jesus não está falando que você pode pedir qualquer coisa, principalmente necessidades materiais. Não que a gente não possa pedir, mas não é o intuito da fala de Jesus aqui. Mas sim ele está dizendo aos seus ouvintes que nós podemos pedir aquilo que é necessário espiritualmente para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Amém? E o que o texto está falando? Jesus está falando justamente sobre essa persistência na oração. E não é uma simples oração, um simples momento de pedido ao Senhor, mas é justamente ser insistente em pedir algo que te capacita a viver no melhor estilo do Sermão do Monte. Vamos lá então para o verso 7, para a gente ver de fato o que Jesus está falando. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Então Jesus exorta a persistência na oração. E no grego, esses 3 verbos que a gente vê, pedir, buscar e bater, eles são verbos imperativos. Ou seja, eles estão indicando uma ideia de justamente constância e insistência. Mas aí, por que então que a gente ora? Será que Deus não nos ouve de primeira? E aí, justamente, Jesus está falando que não é uma oração que a gente pode pedir qualquer coisa. Jesus não está dando para a gente um cheque em branco que você coloca o valor que você quer e aí você pede o que você quiser ali.
E aí Tiago 4, versos 2 e 3, a partir da parte B do verso 2, ele vai dizer assim: nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjar em seus próprios prazeres. Então isso já revela para a gente que a pedida e a insistência que Jesus está falando não é para uma casa própria, não é para um carro melhor, não é para um emprego melhor, não é para uma cura na sua vida física. A oração que Jesus está falando que um discípulo precisa fazer é uma oração que suplica a Deus para que Ele o ajude a viver no estilo do Sermão do Monte. É uma oração por uma busca de santidade. Mas santidade parece ser uma palavra que saiu do nosso vocabulário hoje em dia, né? Parece que a gente pensa assim: sou salvo, sou santo e não preciso melhorar. Não preciso me desenvolver em santidade, não preciso crescer em santidade. E aí a gente para de buscar isso. Faz sentido para vocês? Né? A gente quase não vê nos púlpitos das igrejas falando sobre arrependimento e santidade. A gente vê sobre prosperidade, a gente vê sobre cura, a gente vê sobre crescimento, a gente vê sobre esferas de atuação, mas parece que a santidade é uma palavra que saiu do vocabulário do cristão hoje em dia. E por que perdi tanto? Porque Jesus está falando que os seus ouvintes precisam suplicar a Deus com insistência. Será que Deus não está ouvindo mais a nossa voz? Será que Deus ficou surdo ou Ele desistiu de ouvir a oração dos seus santos? Certamente não. Mas Deus, e aí o pastor Heber Campos Júnior, para mim, ele foi muito exato nesse ponto, quando ele diz que Deus tem prazer em treinar os seus filhos na persistência da santidade. Tem um autor, que eu esqueci o nome dele, que é um nome meio complicado, que ele diz que demoras divinas atestam o desejo dos nossos pedidos. Sabe quando você quer muito uma coisa, e aí você de repente coloca um objetivo para a sua vida, e de repente você fala assim: cara, eu vou me esforçar, eu vou economizar, e até o final do ano eu quero ter 50 mil na minha conta. E aí você faz as contas, você vai ver o seu salário, você, com o que eu ganho, se eu economizar bastante, gastar só o necessário, no final do ano eu consigo chegar aos 50 mil. E aí, durante todos os meses, você vai administrando bem o seu salário, não sendo um pródigo, você vai gastando o que é necessário, abençoando as pessoas, e chega no final do ano, você está lá: caramba, consegui os meus 50 mil. Vou fazer uma viagem, vou dar entrada numa casa, vou trocar o meu carro, porque você foi persistente, você foi insistente dentro de um plano, dentro de um desejo que você tinha. Mas a gente vê também o caso contrário, e eu estava tentando pensar numa analogia boa para isso, e eu pensei em uma que é bem clara para todos nós, que é aquele plano que geralmente a gente faz no final do ano, que a gente fala assim: não, ano que vem eu vou ser fitness. Ano que vem eu vou, dia 2 de janeiro, porque dia 1º de janeiro não dá, porque é o enterro dos ossos e é feriado. No dia 2 de janeiro eu vou entrar numa academia, eu vou me consultar com um nutricionista, eu vou me alimentar melhor e eu vou ser uma pessoa fitness, custe o que custar. E aí você vai no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, aí no dia 7 você já não vai. Aí no dia 8 você já não vai. Aí você volta no dia 12, aí vai dia 12 e dia 13. Meu irmão, depois disso, só ladeira abaixo. Existem os corajosos que eles acham que se eles entrarem na academia no dia 2 de janeiro, até o carnaval eles vão botar o shape. Estou falando alguma mentira, gente? Estou falando alguma mentira? Quem nunca fez esse propósito com Deus? Deus, se o Senhor me ajudar, eu vou viver uma vida fitness. Eu vou me alimentar melhor. E para vocês não acharem que eu estou louco, nós temos um personal aqui que não me deixa mentir. Estou mentindo? Isso prova o quê? Que as pessoas de fato não queriam aquilo. Porque se elas quisessem, elas iriam insistir. Por mais que o shape não viesse no carnaval, mas elas poderiam ter uma certeza de que uma hora ele viria. Uma hora o shape vem. Uma hora eu me acostumo a comer salada e aquela vontade de comer no McDonald's toda semana vai embora em nome de Jesus.
Mas isso atesta como a nossa perseverança é fraca, como o nosso desejo de viver uma vida diferente é fraca. E a mesma coisa é na santidade. Porque se depender de nós, nós vamos tentar viver uma vida de santidade do dia 2 de janeiro até no máximo dia 13. Mas a partir do dia 14 a gente já esquece. E aí a nossa oração pedindo, Senhor, me ajude a viver uma vida santa, me ajude a crescer em santidade, me ajude a crescer em devoção, ela vai para o ralo. Porque a nossa falta de insistência e persistência diante do Senhor para isso se esvai. Tudo é efêmero e tudo vai embora. É por isso que Jesus está falando, peçam, busquem, batam. E quando a gente olha para o grego original, a gente vai ver que o texto não está falando simplesmente assim, peçam. Mas o texto ele vai dizer basicamente assim, aquele que pede continua pedindo e não para de pedir. Aquele que busca continua buscando e não para de buscar. Aquele que bate continua batendo e não para de bater. Esse recebe. Não é simplesmente você chegar diante do Senhor no primeiro dia do ano e falar assim, Senhor, me faça uma pessoa santa durante o ano de 2025. E aí você sai diante de Deus e acha que uma mágica aconteceu. E a partir dali você é a pessoa mais santa do mundo. Onde você vai responder em santidade diante de todas as situações da sua vida. Queridos, se alguém pensa assim, tem uma frase para você. Pare de se enganar. Pare de se enganar. E aí a gente vê por que a santidade sai dos nossos púlpitos no sentido de fala. Porque é persistência, é insistência, é provocar os céus. Lembra que eu falei que a libertação dos escravos foi uma libertação sem capacitação? Mas a libertação em Cristo é uma libertação com capacitação? Porque Deus coloca o Espírito dele em nós, que nos ajuda a viver uma vida de santidade. Mas nós precisamos correr atrás disso. Buscar, persistir, insistir, provocar Deus até que Ele libere. Porque a nossa insistência atesta de fato o nosso desejo. Quando a gente não é insistente numa coisa, como por exemplo o exemplo da academia, mostra que de fato nós não queremos isso. Porque se a gente de fato quisesse, se um médico falasse para você, chegasse para você e falasse assim, olha, se você não cuidar da sua saúde urgentemente, você vai morrer em poucos meses. Eu duvido que uma pessoa em sã consciência, diante de um diagnóstico desse, ela não procuraria no mesmo dia um nutricionista e uma academia. Porque a vida dela está em jogo. E a vida de um cristão também é assim. Se não tem santidade na nossa vida, tem alguma coisa muito errada. Porque se não tem santidade, nós não expressamos o caráter de Deus. Deus é um Deus santo. E Ele quer que o seu povo seja um povo santo. E aí eu queria ler o texto de Lucas, capítulo 18, versículo 10 a 13, que fala da parábola do publicano e do fariseu. Diz o seguinte: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou um pecador. Quando nós não oramos com insistência, nós somos como o fariseu da parábola, cheios de si, que acham que não precisam estar diante de Deus em insistência e inconstância, porque se sentem muito cheios, se sentem suficientes. Mas quando a gente olha para o início do Sermão do Monte, se puder, bota para mim aí, capítulo 5, a primeira bem-aventurança, não sei se vocês vão lembrar, capítulo 5, verso 3, o que está dizendo ali, gente?
Quando a gente olha assim, pobre, talvez a gente tenha uma ideia um pouco confusa, porque hoje em dia no Brasil, um pobre tem casa própria, um pobre tem carro, um pobre viaja, né? Não tem luxo, não tem riqueza, mas é pobre. Vive ali contadinho, mas tem as suas coisas. Só que como a Natália bem expôs aqui, pobre não é um pobre como nós somos pobres. Pobre que Jesus está falando é uma pessoa miserável. Jesus está falando assim, miserável, bem-aventurado é o homem que é miserável de espírito. Miserável, né? Miserável já quebrou o argumento. Bem-aventurado o miserável de espírito, porque dele é o reino do céu. É como esse publicano. Senhor, tem misericórdia de mim, porque por mim mesmo eu não consigo. Porque se não é Deus na nossa vida, através do seu Espírito, irmãos, nós não conseguimos. Mas a verdade é que nós somos muito cheios de nós mesmos. E nós nos apresentamos a Deus não como publicano da parábola, mas como fariseu. Em vez de apresentar a nossa miséria diante do Senhor, nós apresentamos as nossas boas obras e as nossas ditas qualidades. Apresentamos para Deus aquilo que nós achamos que nós somos, como se Deus tivesse obrigação de nos recompensar por isso. Mas o texto aqui de Mateus 5,3 vai dizer que o reino dos céus é daqueles que são miseráveis de espírito. É aqueles que se apresentam diante de Deus e dizem para Deus, Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não posso. Por isso eu apresento ao Senhor a minha miséria de espírito, suplicando ao Senhor que o Senhor deposite em mim o teu espírito. E aí quando a gente vai ver Paulo falando lá em Efésios 1 sobre o espírito que é o penhor, a gente precisa relembrar o que é penhor que Paulo está falando. Quando alguém se comprometia a pagar uma dívida, a primeira parcela que ela pagava era um penhor, era um compromisso de que ela ia quitar toda aquela dívida. Só que a primeira parcela era a menor parcela e não era somente uma parcela. Então, por exemplo, se a pessoa se comprometesse a pagar R$10 no início, ela não ia pagar 10 no primeiro, 10 no segundo, 10 no terceiro, 10 no quarto. O penhor naquela época era o seguinte, eu pago 10 no primeiro mês, eu pago 20 no segundo mês, eu pago 30 no terceiro mês, eu pago 40 no quarto mês e eu vou sempre aumentando as parcelas. Então, quando Paulo está falando que o Espírito é o penhor, ele está dizendo que Deus quer depositar sobre os seus filhos porções maiores do seu Espírito. Só que nós somos fracos e não pedimos, a ponto que Jesus tem que falar, peçam, busquem, batam. Mas nós somos preguiçosos, nós somos relaxados, nós não somos insistentes. Porque se nós não somos como o publicano da parábola, certamente nós somos o outro personagem. Nós nos apresentamos a Deus como alguém que tem muitos recursos para oferecer a Deus, e como se nós não precisássemos de nada dele. Mas a verdade é que é totalmente inverso. Nós precisamos desesperadamente de Deus. Desesperadamente de Deus. Ai de nós, se não fosse a graça do Senhor liberada sobre as nossas vidas. Nós ainda estaríamos numa rota de colisão profunda com o Senhor. E quem não é alvo da graça, é alvo da ira. E eu não sei vocês, mas eu não quero ser alvo da ira de Deus. Eu quero ser grato a Deus pela graça que me alcança. E aí Jesus, ele vai chamar os seus ouvintes para essa vida de persistência e insistência, mas no versículo 8 ele vai dar uma boa notícia para nós. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. A quem bate, a porta será aberta. Mas mais uma vez, parece que a nossa mente sempre flutua nesse momento. Mas lembra do que eu falei que é o original do texto? Aquele que pede, continua pedindo e não para de pedir, recebe. Aquele que busca, continua buscando e não para de buscar, encontra. Aquele que bate, continua batendo e não para de bater, a porta é aberta.
Jesus está chamando os seus ouvintes para uma vida intensa e constante diante do Senhor, suplicando ao Senhor para que Ele libere o seu espírito de santidade sobre nós. Parece que vocês estão com muito sono hoje de manhã. O quê? Jesus está dizendo que aquele que pede insistentemente, Deus libera o seu espírito. Vocês têm noção do que é o Espírito de Deus sobre nós? Mas às vezes parece que a gente também não entende o que é o Espírito Santo. Como se ele fosse o Gasparzinho, como se ele fosse um lençol flutuante. E aí não faz sentido a gente buscar a Deus para que Ele libere o Espírito dele sobre nós, para que a gente viva uma vida de santidade e uma vida que expressa todas as ordenanças do Sermão do Monte, quando a gente não entende nem o que é o Espírito Santo que nos capacita a viver tudo isso. Porque a nossa mente ainda diz para nós que nós conseguimos fazer tudo isso sozinho. Que nós conseguimos ser bons, misericordiosos, generosos, sem a ajuda de Deus. Mas o Senhor quer trocar a nossa mente e trocar o nosso espírito por um espírito pobre que se humilha diante dEle, que está diante dEle em súplica, porque Ele pode atender às nossas necessidades. E aí o verso 9 e 10, Jesus vai dizer: ou quem de vocês, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Embora nós sejamos maus, ou seja, pecadores egocêntricos, nós pensamos muito em nós mesmos, nós normalmente não damos aos nossos filhos uma, que a gente poderia chamar de falsificação decepcionante ou perigosa. Mas nós damos aos nossos filhos aquilo que é saudável e nutritivo. Nenhum filho que pede um pão, a gente dá para ele uma pedra que parece um pão. E olha que nós somos maus. Nenhum filho que pede um peixe, nós damos para ele uma cobra, que era símbolo de algo impuro, algo perigoso para uma criança. Mas ainda assim nós damos o que é necessário para o crescimento deles, para o desenvolvimento deles, para a nutrição deles. E aí Jesus vai falar no verso 11, olha só, já estou no verso 11. Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês. Se nós que somos maus não alimentamos os nossos filhos com pedras, quanto mais Deus. Por acaso Deus não dará boas coisas aos que lhe pedirem? E aí eu queria ler com vocês o paralelo desse texto, lá em Lucas 11, verso 9 a 13. Se puder, bota aí na tela para a gente. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o quê? O Espírito Santo. Então, quando a gente olha para Mateus, que Jesus está falando sobre boas coisas, e a gente olha para Lucas falando, quais são as boas coisas que o Pai nos dá? O Espírito Santo. Jesus não está falando que Deus nos dá uma casa própria, um carro, uma viagem, ou algo físico e momentâneo. Mas Deus está dando algo muito, 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 muito melhor. O seu Espírito Santo. Ele não dá qualquer coisa, Ele dá o seu Espírito. Ele não dá qualquer coisa, Ele dá o seu Espírito. Ele não nos dá qualquer coisa, Ele nos dá o seu Espírito Santo.
Nós precisamos sair de uma mentalidade miserável que nós corremos para Deus em troca de um emprego melhor, porque Deus quer nos dar o seu Espírito. Nós temos que sair de uma mentalidade que nós oramos para Deus para que as pessoas nos reconheçam, porque Deus não quer nos dar reconhecimento, Deus quer nos dar o seu Espírito. Deus não está muito interessado se você vai ganhar 2.000 ou 15.000 por mês. Deus está interessado se você quer o Espírito Santo dele ou não. Não que ele não queira que você tenha uma vida próspera, uma vida abençoada, mas isso não é o plano de Deus para nós. De que vale uma pessoa ter uma conta bancária recheada se não tem o Espírito Santo vivendo dentro dela? Mas nós estamos atrás de Deus por causa de peixe e pão, não por causa do Espírito. Mas Jesus está falando, Ele está dando uma boa notícia. Olha, por mais que vocês não estejam buscando isso, eu quero direcionar o coração de vocês. Peçam, busquem, batam, porque Ele quer dar o Espírito de... Porque nós achamos que nós podemos lutar contra o pecado com a nossa boa vontade. Que mentira. Se não é o Espírito Santo que nos auxilia nas nossas dificuldades, pode ter certeza que você vai cair toda hora. Se não é o Espírito Santo fortalecendo o nosso interior, nos dando vida, pode ter certeza que você vai cair toda hora. Jesus está dizendo para a gente, quer viver dignamente? Peça ao Espírito. Quer viver em santidade? Peça ao Espírito. Quer viver para uma só coisa? Peça ao Espírito. Peçam, busquem, batam, porque todo aquele que pede recebe. Mas nós estamos igual aquelas pessoas que entram na academia no dia 2. Nós achamos que do dia 2 ao dia 10 o Senhor vai fazer aquilo que nós queremos. Não vivemos uma vida de insistência. E aí, queridos, consequentemente, vai chegar um momento em que nós vamos estar diante do Senhor frustrados. Certamente isso. Nós vamos estar diante do Senhor frustrados. Porque nós estamos pedindo tudo que nós achamos que é necessário. Mas como Jesus disse para Marta, Marta, uma só coisa é necessária. Está aos meus pés, está diante de mim ouvindo a minha voz. Maria escolheu a melhor parte e isso não será tirada. Lembra quando a gente falou sobre tesouros na terra e tesouros no céu? Os tesouros na terra a gente perde, mas os tesouros do céu nunca vão ser roubados. Um bom salário você pode perder se a sua empresa fechar, se você for mandado embora. Uma boa casa você pode perder se de repente uma enchente vier e destruir tudo. Um bom carro você pode perder se você for assaltado, mas o Espírito ninguém tira de nós. Podem tirar tudo de nós, até a nossa vida, só não podem tirar o Espírito Santo de nós. Vocês estão entendendo o que Jesus está falando, a profundidade do que Jesus está falando? Parece que quando a gente vê textos assim como a gente costumeiramente vê, parece que esse texto sempre faz parte da nossa vida, né? Peça, busque e bata. Mas a gente nunca enxerga ou dificilmente enxerga a profundidade do que Jesus está falando. O teólogo D.A. Carson vai dizer que está fundamentalmente em jogo a imagem que o homem tem de Deus. Deus não deve ser pensado como um estranho relutante que pode ser persuadido ou intimidado a conceder os seus dons como um tirano malicioso que tem alegria perversa nos truques que prega. Ou mesmo como um avô indulgente que fornece tudo o que lhe é pedido. Mas não, Ele é o Pai Celestial, o Deus do reino, que graciosamente, voluntariamente concede os bons dons do reino em resposta à oração. Vocês têm noção do que é isso? Os bons dons do reino. O Senhor, por intermédio do seu Espírito, nos capacita para a boa obra. Sabe aquilo que a gente olha, eu não sei vocês, mas quando eu era jovem,
eu olhava assim, ficava pensando, falei, Senhor, eu quero ser um homem de Deus. Mas aí eu tentava ser um homem de Deus com as minhas forças. Eu achava que se eu lesse a Bíblia toda em 1 ano, ou em 6 meses, eu ia ser um homem de Deus. Eu achava que se eu estivesse em todos os cultos, em todas as reuniões, não chegasse atrasado em nenhum culto, eu ia ser um homem de Deus. Não que essas coisas não transformem a nossa vida, só que nós queremos ser transformados por métodos e não pelo Espírito de Deus. Mas Jesus diz que o que transforma um homem é a vida de Deus dentro dele. E esse precisa ser o desejo da igreja, ser transformado por meio do Espírito Santo de Deus. Ser moldado à imagem do Filho por conta do Espírito Santo em nós. Mas nós não temos força suficiente para pedir, buscar e bater. E aí nós desistimos no início da jornada. Mas Jesus é bom e Ele está dizendo, peçam, porque quem pede recebe. Quem não desiste, encontra. Porque não tem a ver com a nossa vida ou com o nosso caráter, tem a ver com o caráter de Deus, que é bondoso, que é galardoador, que é misericordioso. Mas a gente tem dificuldade de olhar para Deus como um Deus gracioso, que se alegra em distribuir os seus dons sobre a igreja. Nós, recentemente, expusemos a carta de 1 aos Coríntios e falamos sobre os dons. Como os dons são um benefício de Deus à igreja para o seu crescimento e para a sua edificação. E aí eu pergunto a vocês, e por favor, não me responda. Responda para você mesmo. O quanto você tem orado para Deus liberar dons sobre a igreja? O quanto você tem orado para Deus levantar homens e mulheres que são o próprio presente de Deus para a igreja? Seja para a comunidade manifesta, seja para a igreja no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Porque nós estamos mais preocupados com o nosso umbigo. Nós estamos preocupados com as nossas necessidades, aquilo que nós achamos que é necessário para nós. E deixamos de buscar o Espírito de Deus. Deixamos de ser cheios do Espírito de Deus. Porque tanto faz buscar o Senhor. Tanto faz ser insistente e persistente. E aí nós entramos, muitas vezes, na condição de frieza espiritual, de desânimo, e de uma falsa sensação de uma linha de chegada. Nós achamos que nós chegamos no ponto ideal e a partir dali a gente não precisa de mais nada. Só que uma vida com Deus é uma vida de busca intensa, constante, persistente, diária. Você pode ter muitas revelações de Deus esse ano, chegar no final de 2025, olhar para trás e falar assim, nossa, como o Senhor se revelou para mim esse ano. Mas se na virada do ano você pensar assim, não preciso mais buscar a Deus, porque as revelações desse ano foram sublimes, você estará completamente equivocado. Porque Deus tem muito mais para revelar. E aí nós chegamos muitas vezes nas nossas vidas num ponto que nós estagnamos espiritualmente porque achamos que nós chegamos no auge da nossa vida. Alcancei a linha de chegada. Alcancei aonde eu queria chegar. Só que a linha de chegada para um cristão não é o reconhecimento por um serviço ou um ministério. Não é ter uma igreja bonita, não é ter uma casa legal. O ponto de chegada de um cristão é ouvir do próprio Deus, servo bom e fiel. Entra na alegria perpétua do teu Senhor. Só que a nossa mentalidade está muito distante ainda daquilo que é o ideal que Deus planeja para nós. E nós corremos para aquilo que nós achamos que é pão. Mas a vida plena é ter Jesus. Vida plena é encontrada só em Deus. Satisfação plena é encontrada só em Deus. Viver uma vida que manifeste o que Jesus está dizendo no Sermão do Monte não é pela força do nosso braço, mas é por causa do Espírito dele em nós. Então, irmãos, já estou terminando. O pessoal da música pode se arrumar. Nós precisamos ser intencionais. Precisamos ser persistentes na nossa súplica e no nosso rogar ao Senhor para que Ele libere o seu Espírito sobre nós. Porque por mais que nós achemos que nós estamos cheios, a realidade é que
nós estamos vazios ainda. Mas o Senhor quer encher a sua igreja. Mas as demoras divinas, elas de fato atestam o nosso desejo. Lembra da parábola lá de Lucas 18, da viúva e do juiz Inico? O juiz, ele atende aquela viúva, por quê? Porque a viúva achou graça aos olhos do juiz? Não. Porque ela foi persistente. Ela batia na porta dele todo dia. Faz justiça sobre a minha causa, faz justiça sobre a minha causa, faz justiça sobre a minha causa. E ele falava assim, cara, essa mulher não para de me incomodar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer justiça. Eu vou exercer justiça sobre a causa dela. Quando a gente está diante de Deus, fala assim, Deus, libera o seu espírito, libera o seu espírito, libera o seu espírito. Vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, cara, eles de fato querem o meu espírito. Então sabe qual é a resposta de Deus? Espírito dele sobre a igreja. Transformação, avivamento, mudança, arrependimento. Mas isso não acontece enquanto nós não sairmos da nossa zona de conforto. Porque a verdade, irmãos, é que a igreja muitas vezes ela para na sua zona de conforto. Ela encontra uma zona confortável e ela fala assim, agora eu tenho uma igreja que tem aquário, tem ar-condicionado, a televisão legal, a gente não precisa estar fazendo muito esforço, está tudo legalzinho, tudo direitinho, conta bancária está ok, então a gente não precisa de mais nada, está tudo legal. Falsa sensação da linha de chegada. E aí, mais hora, menos hora, nós nos frustramos, porque essas coisas não são suficientes. Na China, eu já contei essa história aqui uma vez, mas eu vou contar de novo. Um missionário foi convidado para ir num culto na China. E aí pegava 45 minutos de estrada, para dentro, assim, uma zona bem rural. E aí eles desciam do carro, escondiam o carro, entre arbustos, entre mato, e andavam mais 45 minutos para dentro do mato. E aí então eles chegaram num galpão velho, abandonado, que não tinha energia elétrica, não tinha microfone. Eles já estavam atrasados, porque os irmãos da igreja estavam esperando o missionário. Mas quando eles chegaram naquele lugar, lá no interior de uma cidade do interior da China, que não tinha energia elétrica, não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha violão, não tinha nada, os irmãos estavam em adoração fervorosa ao Senhor. Porque podia faltar a estrutura, mas não faltava o Espírito Santo sobre eles. Esse é o mesmo culto que nós já falamos sobre a cerimônia da Bíblia. Que na igreja tinha 2 Bíblias. Uma Bíblia que era o que o pastor usava para preparar o sermão, e a outra Bíblia que os irmãos revezavam entre as semanas. E os irmãos, quando estavam com a Bíblia na sua casa durante uma semana, nem dormiam direito, porque eles pensavam assim, eu não sei quando eu vou conseguir ler a Bíblia de novo, então eu vou me dedicar ao máximo que eu puder. E uma família relatada descreve que em uma semana os pais não foram trabalhar, os filhos não foram para a escola e para a faculdade. Em uma semana eles leram todo o Novo Testamento e de Gênesis a Josué. Por que eles fizeram isso? Porque tinha toda uma estrutura? Não, porque tinha fome de Deus. Tinha um desejo por encontrar o Espírito Santo de Deus. Mas parece que para a igreja do Ocidente falta a fome. Porque nós olhamos para as estruturas que nós temos e falamos assim, chegamos aonde nós queríamos. E deixamos de buscar o Espírito de Deus. Nos tornamos arrogantes. Em vez de ser como o publicano que apresenta a sua miséria diante de Deus, nós apresentamos o que nós temos. Mas Jesus vai dizer que bem-aventurado é aquele que reconhece que não tem nada. Desse é o reino de Deus. Desse é o reino dos céus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque são os limpos de coração que vêm a Deus. São os limpos de coração e de mãos puras que adentram no lugar do Senhor. Por isso, irmãos, a minha pregação de hoje, o meu desejo de hoje, é para que a gente saia de um lugar de conformidade e que a gente entre num lugar de insistência, de persistência, de súplica ao Senhor,
para que Ele libere o seu Espírito. Se amanhã a gente não tiver mais nenhuma dessa estrutura aqui, mas só tiver o Espírito de Deus, a gente tem tudo. A gente tem tudo. Mas se amanhã a gente estiver num terreno de 10 mil metros quadrados, com um painel de LED de 200 mil reais, uma conta bancária recheada, irmãos com empregos muito bons, casas grandiosas, uma fila de carro na frente da igreja, mas não tiver o Espírito de Deus, então nós não temos nada. E se nós não temos o Espírito de Deus, nós não conseguimos viver o Sermão do Monte, o estilo de vida do Sermão do Monte, que é basicamente a constituição do reino de Deus. Você quer viver como um súdito do reino de Deus? Peça o Espírito dele. Porque ele diz que o Espírito Santo é a boa coisa que ele tem para liberar. Então, a minha oração é para que a gente corra atrás da boa coisa que o Senhor tem para nós. Não só nessa manhã, mas numa jornada de uma vida inteira. O meu desejo é que, e eu quero orar essa manhã, é para que o Senhor libere o seu Espírito sobre nós. Que nós olhemos para Deus e para os seus dons, para o seu Espírito, para a sua presença, como o alvo maior daquilo que nós podemos buscar. E o Espírito Santo não é apenas uma percepção, ele é Deus. E ele não é um Deus distante, ele é um Deus dentro de nós. Jesus disse que quando ele partisse, ele iria mandar alguém para nos ajudar, para viver em nós. Jesus está ao lado de Deus, mas o seu Espírito está em nós. Nós não somos órfãos, nós não somos abandonados, nós somos filhos de um Deus gracioso, nós somos filhos de um Deus bondoso que deseja distribuir presentes sobre a sua igreja. Nós não precisamos temer a morte, não precisamos temer o inferno, não precisamos temer o diabo. Nós somos filhos de Deus. E Deus deseja liberar o seu Espírito sobre nós. Por isso Deus está dizendo essa manhã: peçam, peçam, peçam. Para onde foi o clamor da igreja para que o Senhor libere o seu Espírito? Se você puder, irmãos, vamos orar nesse momento. Vamos levantar as nossas vozes ao Senhor.